Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Eu desejo que Deus abençoe e fale ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu e ao coração de cada um dos alunos da nossa tão amada EBD. Vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, preparar o nosso coração, preparar o terreno para receber a palavra dEle. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais uma EBD, porque temos a oportunidade que, mesmo durante a pandemia, ó Deus, de estar aqui aprendendo mais sobre Ti. Fala aos nossos corações, fala aos corações de cada um que está aqui, ó Deus, assistindo, que essa mensagem possa chegar aos corações de cada um, aqueles que estão distantes possam se reaproximar, aqueles que estão próximos, ó Deus, possam se santificar ainda mais com a Tua mensagem, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito me use, Senhor, mesmo pecador, ó Deus, mesmo falho, mas que o Senhor venha me usar para que a Sua palavra seja alcançada. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, tudo isso eu te peço, te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, bom dia. Nós estamos aqui hoje para a nossa lição número 7 da nossa revista, né? E é uma lição muito abençoada para todos nós, né? Uma lição que nós temos estudado nesse trimestre, né? A Igreja em Apuros, né? Nós estamos explorando as lições das 7 igrejas do Apocalipse, né? As revelações de Jesus para João em Apocalipse. E hoje, em especial, nós falaremos sobre a igreja de Sardes, né? E a nossa lição 7 diz assim, o título dela, Sardes, apenas uma minoria fiel. E aí ele traz uma pergunta, acomodado e presunçoso? Então é hora de arrepender-se para ser revitalizado. É a palavra de hoje, né? A palavra da nossa lição é essa, revitalização, né? Nós precisamos sair desse modelo, né, desse estado acomodado e presunçoso que nós estamos, né? E aí a gente traz aqui uma introdução para todos nós, antes da gente entrar na leitura lá de Apocalipse. Existe uma palavra chamada medíocre. A gente sempre costuma escutar ela, né, de algumas pessoas, escuta na televisão, escuta de alguns amigos, né? E é uma palavra bem desagradável. Quando a gente fala, olha, esse trabalho foi medíocre, né? A gente até chega a ficar ofensivo, né? Às vezes no trabalho a gente entrega, na escola, na faculdade, né, no nosso cursinho, a gente entrega uma atividade que um professor pediu e essa atividade ela é classificada como medíocre, né? É algo de uma qualidade média, bem comum, modesto, pequeno. É quando a gente entrega alguma coisa que, olha, entreguei por entregar, né? Não fiz a minha responsabilidade corretamente, né? E aí, gente, a gente entra no tópico de hoje, né? Que ninguém vai dar atenção para quando você entrega alguma coisa ou faz alguma coisa medíocre, né? Se você entrega alguma coisa que é mediana, é básico, não faz barulho, ninguém nem gosta nem desgosta, né? Fica algo que a gente considera um medíocre, não vai chamar atenção. E também, gente, uma igreja não vai chamar atenção se ela tiver essas características medíocres. Um cristão não vai chamar atenção, você adolescente, eu, professor, pastor, a igreja como um todo, não vai chamar atenção se viver de uma forma medíocre, que é mediana, que não entrega nada mais nem a menos, se adequa a qualquer regra, né, qualquer princípio deste mundo, seculariza. Então, ela não vai, ninguém vai prestar atenção, ela não vai ter adversários, porque ela não vai incomodar ninguém, né? Eu não vou incomodar ninguém porque aquilo que eu estou entregando é muito simples, é mediano, tá ótimo ali, não faz barulho nenhum, né? E ninguém vai ficar incomodado com a sua presença, né? E aí a gente traz lá, né, o estudo do sal da terra e a luz do mundo. Uma igreja medíocre passa longe disso. E é o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Sardes é uma cidade, a igreja ficava localizada onde hoje é a Turquia, a região da Turquia. Então, é parte do grupo das 7 igrejas, né, que recebem cartas, né, palavra de Jesus diretamente para essas igrejas, alertando, em alguns casos elogiando, outros casos exortando, em alguns casos como esse daqui nós vamos ver que foi uma mensagem de exortação, de reanimar, e nós passaremos
rapidamente, né, por todos os pontos da nossa lição. Mas primeiro eu quero convidar para a leitura bíblica que está lá em Apocalipse 3, de 1 a 6. Lá no capítulo 3, de 1 a 6, carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. E estás morto. Olha que forte isso. Conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, que tens nome de que vives, de que o seu nome é de quem está vivo, mas eu sei que você está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só, uma mensagem de exortação e no final a gente tem uma mensagem para um pequeno grupo que ainda tinha uma esperança. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, meus queridos. A igreja de Sardes não estava numa boa situação e nós podemos ver isso claramente na mensagem, né? É muito forte, né? Ela não recebe nenhum elogio, né? A gente olha, não tem nenhum elogio, uma mensagem positiva, mas pelo contrário, Jesus já começa dizendo: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. É como, olha, você até pode parecer que está vivo, você acha que está vivo, se intitula vivo, mas está morto. É uma mensagem muito, muito difícil, né, para se receber, mas uma mensagem necessária, né, e nós precisamos prestar atenção nisso. Mas antes de a gente entrar no detalhe da mensagem, nós precisamos ver que Jesus ele se identifica no começo do versículo, né? Jesus ele se intitula, né, como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Né? Primeiro versículo, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então é Jesus se intitulando. Primeiro Jesus se intitula, é uma autoidentificação de Jesus Cristo, né? E assim como ele fala também lá atrás em Efésios, né, aos Efésios, que é no capítulo 2, 1, né, os 7 Espíritos destacam que Jesus possui a plenitude do Espírito. Né? Ele possui a plenitude do Espírito Santo e pelo seu poder ele diagnostica, adverte e julga. Porque Deus, ele conhece, né? Jesus Cristo, ele conhece ele, através do Espírito Santo, ele é possuidor do Espírito Santo, né? Ele possui a plenitude do Espírito Santo, então ele conhece para julgar a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, a vida de qualquer um. Então Jesus tem a plenitude do Espírito, né? Como se ele usasse e fosse o Espírito Santo para conhecer profundamente o que cada um está passando. Então, a primeira parte da palavra, o versículo 1, é Jesus se auto-identificando, declarando o seu poder, declarando que ele possui a plenitude do Espírito de Deus para poder julgar. E na sequência, aí sim, ele faz a identificação da igreja, né? E aí ele já fala de uma vez: eu conheço as tuas obras, porque eu conheço, eu tenho a plenitude do Espírito, eu sou onisciente, eu conheço todas as coisas. Então, eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. E aí vem essa crítica, né? E aí, mencionando um pouco no detalhe, que estas 7 estrelas são os mensageiros, os ministros do Evangelho que são enviados por Deus às igrejas para anunciar as suas palavras.
né? Jesus tem essas estrelas nas mãos, essa é a plenitude do Espírito. Ele é o Senhor dos ministros do Evangelho. É Jesus quem envia o pastor, é Jesus quem envia os missionários, é Jesus quem envia cada pregador da palavra que está no nosso país, na nossa região, no mundo. Então essa é a plenitude do Senhor. Então Jesus comanda, Jesus ele é o rei. E é isso que está dizendo no versículo 1. Jesus se auto-intitula e já declara, já como é, porque ele conhece. Não há nada que Jesus não conheça. E aqui Jesus se autodeclara, ele se auto-intitula, né? Porque ele é o alfa, ele é o ômega, e ele tem a plenitude do Espírito. Né? E é com essa plenitude que ele tem poder e autoridade para dizer como anda uma igreja e como não anda. Então o primeiro ponto da nossa lição foi esse, é a autoidentificação de Jesus e a identificação da igreja. Né? Porque eu, Jesus, tenho a plenitude do Espírito Santo, eu posso e eu devo julgar, né, e declarar qual é a característica que essa igreja está passando. O segundo ponto é que ele tinha um corpo muito doente, muito doente. Né? A mensagem, como nós falamos, ela é muito negativa. A mensagem é muito forte porque existe ali um corpo, uma igreja que está ruim, está sangrando, já está apodrecendo, é como já sem vida, já ninguém está ligando mais para ela, é algo que está ali, sabe, só esperando, né, que as coisas aconteçam naturalmente conforme o curso normal, né, das coisas. Né? Então é a palavra, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto, versículo 1, né, diz isso. Essa é uma dura declaração, meus queridos, é uma dura declaração sobre uma igreja. E eu trago para você, né, é a mensagem para a igreja de Sardes, mas é uma mensagem que eu trago para nós. Será que nós adolescentes, você aí na sua casa, eu, estamos nos intitulando vivos, como se nós estivéssemos avivados, super bem, né? Como se nós estivéssemos sendo os melhores crentes do mundo. E na verdade a gente recebe uma mensagem de Jesus dizendo, olha, você tem fama que você está vivo, que está avivado, mas eu sei que você está morto. Você já fez essa reflexão, meu querido? Já fez essa reflexão? Porque se uma igreja, né, recebeu essa mensagem de Jesus, como está o seu coração nessa pandemia? Né? Como está a distância sua da igreja, distância de Jesus? Você acha que tá bom essa vida? Eu trago lá para o nosso ponto inicial da do ponto medíocre, né? De ser medíocre ou não. Como que está a sua vida? Né? Está entregando um ministério, uma vida medíocre para Jesus? Né? É importante a gente fazer essa análise, porque essa igreja recebeu essa mensagem. É uma dura constatação. Né? E Jesus ele é tão direto e duro que ele diz que tens nome que vives. E não é que assim, vocês estão morrendo, vocês já estão mortos. Né? Essas pessoas pensavam que estavam ali vivas, mas Jesus diz o contrário. Né? E aí, quando a gente olha o versículo 2, saindo já dessa mensagem dura, Jesus fala: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Jesus ainda vê dentro daquela igreja que estava ali morna, medíocre, mediana, né? Ele vê ainda algumas pessoas, alguns crentes ali que poderiam ter uma salvação, que eram fiéis, que eram pessoas boas, que serviam ao evangelho, com certeza no seu íntimo, em algum momento estavam insatisfeitas com aquilo que estava acontecendo. Mas a mensagem diz: consolida o resto que estava para morrer. É como se todo mundo ali tivesse naquela igreja entregue ali para essa mediocridade, né? E entregue ali para a morte. Né? Jesus vê ainda que há ali crentes fiéis e verdadeiros, e por isso ele dá um importante encorajamento. E é assim que tem que ser na nossa vida. Nós temos que estar atentos para que o Senhor fale ao nosso coração, porque Ele é poderoso, Ele é o alfa ou o ômega, Ele pode nos falar se nós estamos certos ou não. E a sua reflexão, meu querido, a sua reflexão tem que ser: será que eu não estou como a igreja de Sardes? Será que eu não estou como essa igreja? Eu estou achando que eu estou vivo, mas na verdade eu estou morto? E aí, se eu fiz essa autorreflexão e falei, realmente a minha vida está medíocre, ela está
simples, eu não estou incomodando ninguém, não estou nem agradando nem nada, estou aqui no meu ponto morno, disfarçado, vivendo uma vida bem medíocre para o que Deus, né, merece, né, que nós devemos servir. Então, se eu passei por essa autoanálise e realmente estou nessa situação, a gente tem que ir para o versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Corra atrás antes que tudo morra, antes que tudo seja perdido. É como se tivessem ali alguma pessoa, um corpo doente, com alguns membros ali prontos, né, para serem amputados, né? Então é muito difícil, né? E aí a gente tem que aí colocar ali no remédio, a gente tem que medicar antes que seja necessário que seja amputado e que todo o corpo venha a morrer, né? É muito importante que a gente cuide. É como um corpo que nós acabamos de falar, que precisa de remédios, precisa de tratamento, precisa de intensidade no tratamento, antes que tudo morra. Então faça essa reflexão. Você está como a igreja de Sardes ou não está? Se você está, fez essa reflexão, veja o que Deus tem falado ao nosso coração. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Corra atrás, meu querido, antes que tudo morra, antes que tudo se esfrie, antes que a sua vida se esfrie completamente. Completamente. A igreja de Sardes, ela vivia um cristianismo inexpressivo, que não despertava nem admiração, nem a oposição, nem dos judeus, nem dos gregos. É aquela igreja que ela não faz a diferença, que você não é sal nem luz, né? Que você não brilha, que as pessoas não veem algo diferente em você. E nós cristãos, por sermos diferentes, por seguirmos a palavra de Deus num mundo que está perdido, com certeza seremos perseguidos. Mas a igreja de Sardes era aquela igreja que não vou fazer isso, eu não vou viver dessa forma, não vou viver dessa forma, porque se eu for muito, tiver um fervor espiritual muito grande, esse era o pensamento da igreja de Sardes, se eu tiver um fervor espiritual muito grande, eu vou incomodar, eu vou entrar num sistema religioso, eu vou começar a causar problemas, e aí começa a ficar uma igreja e uma pessoa morna. E é assim com as igrejas de hoje, que estão aceitando as culturas do mundo, estão colocando as coisas do mundo para dentro da igreja, estão mudando as doutrinas, mudando os conhecimentos teológicos, os estudos, a palavra de Deus, estão aceitando, distorcendo, para que o pecado acabe entrando dentro da igreja, as práticas comuns do mundo entrem e se torne um ambiente bom e legalzinho para todo mundo. É assim que está se tornando. E a nossa vida também está se tornando assim. Está se tornando em uma vida que não pode discordar de ninguém, que não pode fazer a diferença. Então nós acabamos aceitando conceitos do mundo, práticas erradas. Assistimos coisas que o mundo quer que a gente assista, a gente acaba aceitando coisas porque eu não quero brigar com alguém da minha família. A gente aceita coisas que são inaceitáveis para Deus, mas aceitáveis para nós, porque nós não queremos arrumar confusão com ninguém, né? Então, os cristãos de Sardes lá, eles tinham medo de que, se eles manifestassem um perfil cristão que fosse muito elevado, né, dentro daquela cidade, daquela região, eles enfrentariam muito tipo de perseguição. E assim que foi o final. Se não vem a mensagem de Jesus direta para a igreja para dizer: olha, você acha que você está vivo, mas você está morto, vai atrás antes que todo mundo morra, né, essa igreja não sobreviveria. Então esse é o segundo tópico da nossa lição. Era um corpo que estava ali já morrendo, precisando de muita ajuda, né? E aí, o nosso terceiro ponto da nossa lição, lá no versículo 3, né, após Jesus falar ali que consolida o resto que estava para morrer, né, vai atrás dos que ainda têm um sopro, uma chama acesa, no versículo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Outra mensagem muito forte, né? E essa mensagem traz ali a paciência, a compreensão e a misericórdia de Deus em não dar a justiça e não dar o castigo que nós merecemos como igreja. Esse versículo mostra a paciência, porque era uma igreja que já tinha se desvirtuado, ela já tinha
ela estava no estado morno que é vergonhoso para quem é um servo verdadeiro de Jesus. Mas Jesus é paciente, é amoroso, é misericordioso e ele é perseverante com a busca e com o resgate daqueles que estão perdidos, né? Ele manifesta o amor, né? E apesar de que as pessoas, nós não manifestamos o amor correspondente para Jesus, nós não seríamos capazes de dar o mesmo nível de amor que Jesus deu por nós, porque foi um sacrifício maravilhoso. Então, mas nós às vezes não fazemos nada, nós estamos muito parados, nós estamos totalmente fora e nós estamos totalmente errados, né? E aí alguns verbos que a gente vê, né? Lembra-te, né? Ele começa, lembra-te, né? Ele fala de que tens recebido, ouvido, guarda-o, arrepende-te. O lembra-te diz, é agora, lembra agora daqueles que têm, né? De tudo que tens recebido, é algo urgente, precisa acontecer agora, né? Traz a memória, né? Ele está falando, traz a memória de tudo aquilo que você já recebeu. E eu falo para você, adolescente, lembra-te do que Jesus fez na cruz por você. Lembra-te de todos os livramentos, de toda a obra que Jesus Cristo fez na sua vida, de todo o sacrifício na cruz do Calvário para que você hoje pudesse louvar e ter acesso à salvação eterna. Lembra-te, porque é importante que a gente lembre o que Jesus fez por nós para ver se nós estamos retribuindo isso com o nosso comportamento medíocre no dia a dia. É uma urgência, lembra disso agora. Traga à memória o que já sabiam sobre Cristo, né? É agora, né? O que tens recebido indica algo que nós recebemos, ou seja, é algo que vem sempre. O que tens recebido, nós temos recebido a salvação. Nós fomos salvos, né? Já vocês receberam, é como a nossa igreja, nós temos um. Olha o que nós recebemos, olha, cristãos da quarta igreja, o que vocês têm recebido: um bom pastor, bons presbíteros, uma equipe de louvor, um templo, para que vocês possam louvar o nosso Deus. Né? Olha, vocês receberam a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a palavra quando diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Da mesma coisa, significam aqueles que estavam ali no tempo certo, meus queridos, você no tempo certo, escutando a palavra de Deus no dia da sua conversão, no dia correto, pregando a palavra de Deus. Então, essa palavra de Jesus, ela pede para que a gente traga à memória o que já aconteceu conosco, para que não se esfrie, porque nós sabemos o que Deus fez por nós, né? Então, aquelas pessoas que escutavam, né, que estavam ouvindo no tempo certo, determinado por Deus. Né? E no final, guarda-o e arrepende-te. No final do versículo, guarda-o e arrepende-te. São ações imediatas que Deus pede através de Jesus para nós. Ele fala, é agora. Então, meu querido, se você fez as reflexões hoje dessa lição, se você está como a igreja de Sardes, num ponto medíocre de vida cristã, essa mensagem é para você. Guarda-o e arrepende-te. Lembra daquilo que você já ouviu, lembra daquilo que você tem recebido de Deus, lembra do que Jesus fez pela sua vida. Guarda essas memórias e se arrependa. O arrependimento é parte fundamental do processo de avivamento. Para nós que estamos mortos, antes que a gente possa falar que nós estamos vivos ou avivados novamente, nós precisamos primeiro nos arrepender. E é isso que Jesus pede para essa igreja. Né? Guarda-o e arrepende-te. E ele termina, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É uma palavra difícil, uma palavra dura, mas uma palavra para quem está morno, medíocre, para que possa reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas práticas, reconhecer o quão devagar e parado nós estamos naquilo que nós precisamos fazer, né? Que é viver uma vida ativa para o nosso Jesus Cristo. Viver uma vida ativa.
Então, faça uma reflexão na sua vida, meu querido. Você está longe da igreja em pandemia, tem assistido os cultos, tem assistido a EBD, tem orado, tem lido a palavra, ou simplesmente você acha que você vai ter forças quando a igreja voltar, quando as atividades voltarem, de você simplesmente virar uma chave e ir direto para a igreja? Meu querido, desculpa, mas eu vou te frustrar, isso não vai acontecer. Se você hoje não está firme, está longe dos caminhos do Senhor durante a pandemia, em casa, você não se tornará um cristão melhor quando você retornar para a igreja. Porque quem você é hoje é quem você será quando a igreja retornar. Você não vai mudar de personalidade, a sua personalidade vai ser a mesma. Então eu te convido a guardar aquilo que você tem recebido. Você tem recebido a palavra de Deus via e-mail, via WhatsApp, pelo YouTube, né? Pregações, mensagens todos os dias, mensagens de áudio, devocionais, grupos de oração. Você tem recebido. Guarda essas coisas e se arrependa para que você possa retornar, né, ao nosso, né, ao mínimo aceitável perante Deus. Né? O nosso quarto ponto, ele fala ainda disso, né? Ele fala de que não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Né? Ele fala, é uma mensagem conhecida por todos nós, né? Uma mensagem conhecida no Novo Testamento, que é sobre a vinda repentina de Jesus Cristo. Não podemos perder tempo, meus queridos. Não podemos perder tempo. Essa advertência contra a vida, ela nesse versículo específico, ela é ambígua, porque em alguns momentos ela, né, nesse versículo específico, ela fala sobre os cristãos, os membros daquela igreja em Sardes, né, sobre o julgamento, sobre a ira de Deus sobre aquelas pessoas especificamente, mas ela também traz a mensagem sobre a vinda de Cristo, quando ele virá em majestade e glória para nos redimir, para nos buscar, né? Então, ali nós estamos falando naquela igreja sobre o juízo de Cristo para aqueles que não se arrependerem, né? Mas também o quanto é urgente que nós nos arrependamos, porque a vinda de Cristo ela é iminente. Nós não sabemos quando, mas nós precisamos estar sempre preparados, né? Nós precisamos conquistar um estilo de vida que agrade a Deus, um estilo de vida que agrade a Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos a estas coisas, né? O nosso próximo ponto, o quinto ponto da nossa lição, né? Se a gente lê ali o versículo 4, o que que Jesus diz? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas, né? Haviam alguns crentes, uns poucos fiéis, que ali ainda tinham salvação. E eu trago aqui a reflexão para o seu coração, meu querido, que ainda existe uma chama acesa, que não morreu, que não se apagou, mas ainda tem um pouquinho dessa chama acesa no seu coração. Eu te convido para se arrepender, assim como nessa mensagem, para voltar a Cristo, para voltar à palavra de Deus, né? Esse versículo, ele fala, né, de pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, né? E ele fala sobre as vestes. Aqueles irmãos são os que não contaminaram. As vestes aqui, meus queridos, é uma figura usada para descrever um estilo de vida, né? A gente tem outras referências, eu não vou entrar agora nessas referências para a gente não atrasar, mas refere-se ao estilo de vida. Elas não tiveram elas não contaminaram as vestiduras, ou seja, elas não se contaminaram com o estilo de vida que não agradasse a Deus. E o branco é o símbolo, como todos nós sabemos, é o símbolo de pureza, de santidade, né? Então, apesar de todo aquele desabamento, aquele desastre que estava, existiam cristãos ali, existiam pessoas que tinham salvação, né? E aí Jesus encoraja a a esses fiéis, né? Isso tem um valor gigantesco, meu querido, porque aqui a mensagem é uma igreja, mas a mensagem que Jesus quer trazer para o seu coração é sobre a sua vida pessoal. Se ainda existe uma pequena chama acesa que pode ser revivida, que assim seja. Essa é a mensagem. Ainda há tempo, meu querido. Não seja como aqueles que morreriam mesmo, que largaram a mão, que já estavam mortos. Não, mas seja alguém que tenha esse sopro de vida, né? Jesus, ele tem
ele tem um compromisso de que o nome de ninguém, o seu nome, meu querido, não será apagado do livro da vida. O vencedor, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome. Nós teremos o nosso nome confessado perante Deus, né? Então, é a promessa de Jesus para todos nós, meus queridos. Né? A promessa de Jesus para todos nós. E ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não deixe essa mensagem passar, meus queridos. Não deixa, porque a igreja já havia se corrompido de tal maneira que ela não conseguiria perceber mais o grave estado que ela estava. Não fosse a mensagem de Jesus Cristo, a igreja não perceberia o estado que ela está. Por isso é necessário uma reflexão, é necessário uma autoanálise, né? Porque essa igreja, ela recebeu uma mensagem direta de Jesus Cristo. E essa mensagem, apesar de ter sido endereçada para uma igreja que hoje é lá na região da Turquia, ela tem que vir, ela está sendo enviada para o seu coração, meu querido. Preste atenção, lembra das coisas que você tem recebido, né? Lembra daquilo que você já passou, de que Deus já te abençoou e o quanto é importante que você, nesse momento, retorne para Deus. Não tenha um estado de vida medíocre. Né? Eu queria concluir hoje encorajando você e te desafiando a sair desse estado de mediocridade que você se encontra, se você se encontrar, como eu me encontro muitas vezes e me encontrei na minha vida, mas que nós nos retornemos, voltemos para Jesus de uma maneira que seja digna, não dessa maneira simples. E preste atenção em um ponto: não confunda as coisas. O comportamento que você tem hoje em casa, usando os meios eletrônicos, o seu compromisso de hoje não vai simplesmente de um dia para o outro melhorar quando a pandemia passar. Você não vai simplesmente, quando a igreja voltar, sentir um ânimo, uma vontade de ir para a igreja, se você não sente um ânimo e uma vontade de assistir os cultos, de ler a palavra, de orar. É uma mensagem muito forte, mas nós precisamos aceitar. É a mesma coisa da igreja de Sardes. A igreja pensava que estava viva, mas Jesus fala: você está morto. E nós tem que trazer, eu tenho que falar: Jorge, olha, se você acha que você está vivo, né, com essa mediocridade da sua vida cristã, esquece, você está morto. Cuida para que tudo não morra, porque ainda há tempo. Então, ouça a palavra, meus queridos, estude a lição da IBD. É uma palavra maravilhosa, uma palavra de exortação à igreja de Sardes, mas é uma palavra para os nossos dias, para o momento que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus te abençoe, Ele te guarde, te dê muita paz e que você possa ser uma bênção em todos os lugares, que nós como cristãos possamos incomodar o ambiente nós estamos, pela diferença que nós fazemos, sendo sal da terra e luz no mundo. Amém? Um abraço, até mais.